Eu nunca achei que ler clássicos fosse o mesmo que ler livros de entretenimento, porque estes contos do Machado de Assis são o mais puro suco do entretenimento, e O Segredo de Augusta é um deles. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Regiane e aqui falamos sobre livros e hoje vamos falar sobre este conto, O Segredo de Augusta, que me surpreendeu muito, como todos os outros contos do Machado que eu estou lendo deste livro aqui, Contos Fluminenses. A cada leitura do conto eu trago uma resenha aqui para vocês, então vou deixar o link aqui embaixo da playlist que contém as resenhas dos outros contos. E O Segredo de Augusta se tornou um conto muito divertido para mim. Eu me indignei em muitas partes dele. É um conto que, em partes, não envelheceu muito bem, e eu vou falar sobre isso mais no final. Mas, tirando esses pequenos detalhes, é uma história muito divertida. Este conto ele foi publicado originalmente em 1868, antes do Machado o reunir neste livro de contos. E ele foi publicado no periódico Jornal das Famílias, que era um periódico voltado para o público feminino, o que é um pouco triste porque este conto ele aborda homens bem lixo, para não usar outra palavra, vou chamá-los de homens lixo. E eu tenho certeza que o público masculino, a grande maioria deles, não devem ter lido naquela época este conto, porque se eles lessem, eles iriam se reconhecer nesta história. O início do conto nos apresenta a Augusta, uma mulher de 30 anos, descrita como uma mulher muito bonita. Ela é casada com Vasconcelos e tem uma filha, a Adelaide, que tem 15 anos. Nesse ponto a gente já entende que a Augusta teve a Adelaide aos 15 anos e ela se casou com Vasconcelos aos 14 anos. À primeira vista, ninguém diria que havia ali mãe e filha. Pareciam duas irmãs. Tão jovem era a mulher de Vasconcelos. Augusta, ela é uma mulher muito vaidosa, ela gosta de se vestir bem, ela não poupa dinheiro, ela gasta com a moda, ela compra tecidos para fazer bons vestidos. Já Adelaide é uma menina doce, é uma menina que aos olhos da mãe ainda é uma criança. E a Adelaide, ela não é tão bonita quanto a mãe, mas é uma moça bonita e é uma moça que atrai olhares já de pretendentes para um casamento. Ainda neste primeiro capítulo tem um momento que a Augusta ela vai receber algumas encomendas de tecidos que ela comprou, e entre essas encomendas tem um livro chamado Fanny, por Ernesto Feudal. É um romance francês. Eu pesquisei sobre este romance, ele é de 1858. Ele gira em torno do ciúme e do adultério e se passa em Paris. A obra alcançou um grande público por seu caráter escandaloso e é um sucesso do realismo, já prenunciando o naturalismo. São essas informações que eu tenho a respeito deste romance. Eu não encontrei para ser comprado, não encontrei a sinopse, nem nada. Isso foi o máximo que eu encontrei a respeito dessa história. Neste ponto, eu achei que eu já tinha adivinhado O Segredo de Augusta, ao ver essa referência que o Machado colocou de livros que a Augusta gosta de ler. Mas eu me enganei. Machado, ele consegue me enganar em todos os contos dele. Depois nos é apresentado Vasconcelos. Ele é um homem de 40 anos. Quando ele casou com a Augusta, ele tinha 24. Possuía uma boa fortuna e não trabalhava. Isto é, trabalhava muito na destruição da referida fortuna, obra em que sua mulher colaborava conscienciosamente. Vasconcelos, ele é um homem que vai dormir tarde, de madrugada. Ele acorda tarde, no horário do almoço. Ele não trabalha. Ele sai, ele tem amantes, ele mantém algumas amantes, ele gasta a fortuna dele
em jogos, em bebidas, em festas. Ele é um homem que vai pra farra. O marido, em compensação da tolerância de sua esposa, não lhe negava nada e todos os caprichos dela eram de pronto satisfeitos. Para ele ter paz no lar, para ele não ser questionado pela esposa, para ele não ser questionado por suas obrigações de marido e de pai, ele dava tudo que a Augusta queria. Então, se a Augusta queria gastar dinheiro com isso, ele dava. Se a Augusta queria fazer aquilo, ele dava. E a Augusta não questionava ele. Ela estava satisfeita com a vida que ela levava e ele super satisfeito com a vida que ele levava. E numa conversa entre Vasconcelos e Lourenço, um amigo dele, eles estão questionando o sumiço de Gomes. Lourenço, Vasconcelos e Gomes, eles formam uma tríade, eles são os 3 mosqueteiros, eles são os 3 homens que saem pra... Eles são muito amigos, né? Então eles saem juntos, pega geral, gasta geral. Eles são esse tipo de homens. Só que o Gomes, ele deu uma sumida. E Lourenço e Vasconcelos, eles estavam preocupados. O que aconteceu, né, com a nossa terceira parte? E Gomes aparece fazendo uma visita a Vasconcelos enquanto Lourenço estava lá. E ele diz que ele realmente mudou, que agora ele era um novo homem. Ele quer ser um homem de família porque ele está apaixonado. Gomes, ele tem 30 anos e diz para Vasconcelos que ele está apaixonado pela Adelaide. Ele quer se casar com a filha dele. E Vasconcelos diz para ele, olha, você pode se casar com minha filha apenas se ela te amar também. Então, tente cortejá-la. Se ela corresponder, eu lhe dou a permissão de casar com a minha filha. Vasconcelos vai entregar a filha dele para um homem igual a ele. Eu fiquei indignada com essa parte. Porque os 3, né, o Lourenço, o Vasconcelos e o Gomes, eles são considerados libertinos para aquela época. Eu tô falando Lourenço. Lourenço é o irmão do Vasconcelos, gente. Eu acabei de confundir os nomes aqui. É o Batista. Batista, Gomes e Vasconcelos são a tríade dos libertinos. Assim que ele descobre que Gomes quer casar com Adelaide, Vasconcelos recebe a visita do Sr. José Brito, que é um homem para quem Vasconcelos deve dinheiro. E nos é revelado que Vasconcelos está falido. Ele gastou toda a sua fortuna praticamente. Ele tem menos de 1/4 do dinheiro que ele tinha. As suas casas da Rua da Imperatriz estão hipotecadas. A da Rua de São Pedro foi vendida. E a importância já vai longe. Os seus escravos têm ido a um e um, sem que o senhor perceba. E as despesas que o senhor há pouco fez para montar uma casa a certa dama da sociedade equívoca são imensas. Eu sei tudo, sei mais do que o senhor. Vasconcelos é um homem safado. Então Vasconcelos tem a brilhante ideia. Bom, Gomes é um homem rico. Vou casar minha filha com ele para ele me ajudar, afinal vamos ser família. Então Gomes não vai deixar o sogro cair na falência. Então Vasconcelos coloca na cabeça que ele vai convencer Adelaide a se casar e vai convencer a Augusta, né, de aceitar isso também. Mas Adelaide não quer se casar, ela não tem isso em mente, ela não se sente preparada para isso, afinal ela tem 15 anos. Mas Vasconcelos bate o pé dizendo que sim, você vai se casar. E ele avisa Gomes, tudo certo, dentro de 2 meses eu quero que esse casamento aconteça, então só fique cortejando a minha filha. E nisso Adelaide conta para Lourenço, né, o irmão de Vasconcelos, ele gosta muito da sobrinha, ela diz que não quer se casar e Lourenço promete para ela, vou tentar convencer o seu pai. Mas ele não consegue convencer Vasconcelos e Vasconcelos vai tentar o apoio de Augusta. Augusta também não quer, ela diz que Adelaide é muito criança. Vasconcelos lhe diz, mas quando você se casou comigo era ainda mais nova, mas Augusta não quer que a filha se case e ela vai contra Vasconcelos. E nessa parte temos uma lavação de roupa suja. Vasconcelos revela a Augusta que eles estão falidos.
E ela diz o seguinte: mas se a nossa fortuna está abalada, creio que o senhor tem coisa melhor para fazer do que estar conversando, é reconstruí-la. Vasconcelos fez com a cabeça um movimento de espanto e, como se fosse aquilo uma pergunta, Augusta apressou-se a responder: não se admire disto. Creio que o seu dever é reconstruir a fortuna. Ou seja, vá trabalhar, vagabundo. Em vez de ficar aí na gandaia, vá trabalhar. Afinal, a mulher naquela época não tinha o lugar dela. Augusta estava cumprindo o seu papel de mulher da época, se mantendo bem arrumada, sendo uma boa dona de casa, cuidando ali da filha à maneira dela, mas ela estava ali no papel de mulher. E o marido não cumpria o papel de homem. Ele diz: mas você está dizendo que a culpa é minha, sendo que é você que gasta. Ela: eu gasto dentro de casa, você gasta na rua. Então a culpa é dos dois. E Augusta faz a melhor pergunta quando ele acusa ela, de gastar demais. Mas por que motivo não impediu o senhor essas despesas que eu fazia? Queria a paz doméstica. É a resposta dele. Não, clamou ela. O senhor queria ter por sua parte uma vida livre e independente. Vendo que eu me entregava a essas despesas, imaginou comprar a minha tolerância com a sua tolerância. Eis o único motivo. A sua vida não será igual à minha, mas é pior. Se eu fazia despesas em casa, o senhor as fazia na rua. É inútil negar, porque eu sei tudo. Conheço de nome as rivais que sucessivamente o senhor me deu. E nunca lhe disse uma única palavra. Nem agora lhe censuro, porque seria inútil e tarde. Eu não sei por que razão não há de o senhor, que é forte e tem a maior parte no desastre, empregar esforços para a reconstrução da fortuna destruída. Aí a resposta do homem: é trabalho longo e daqui até lá a vida continua e gasta-se. O meio já lhe disse, é este, casar Adelaide com Gomes. Ele não quer trabalhar, ele não quer reconstruir a fortuna, ele quer casar a filha e continuar com a vida que ele levava. E isso coloca uma pulga atrás da orelha de Vasconcelos. Por que Augusta está negando o casamento da filha? Será que ela ama Gomes? Será que ela teve um caso com Gomes? Afinal, Gomes visita a casa do Vasconcelos há 6 anos. Ele tem muita liberdade dentro daquela casa. E nisso faz Vasconcelos ficar com ciúme, mas não um ciúme de ai, minha mulher me trai. É mais um amor próprio ferido. Bom, a partir daqui teremos um monte de spoilers e logo eu vou revelar o segredo de Augusta. Se você não quer saber, se você se interessou pela história, pule para essa minutagem aqui para você pular os spoilers. E Vasconcelos ficou muito com isso na cabeça, até que ele chega no irmão dele, Lourenço, conta tudo o que ele pensou e Lourenço diz assim: Augusta tem outro motivo, ela nunca te traiu, não coloque isso na sua cabeça, porque Lourenço, ele é o cunhado que fica muito em casa, ele é o cunhado que substitui o marido. Quando Vasconcelos não está, que na maioria das vezes, é Lourenço que acompanha Augusta, é ele que leva ela nas lojas, é ele que vai com ela aos lugares, já que Vasconcelos não é o marido, né? Então Lourenço, ele afirma que Augusta nunca o traiu, que ela deve ter outro motivo para não casar Adelaide. E Lourenço diz o seguinte para o irmão: faz o seguinte, chame Gomes e conte para ele que você está falido. E observe a reação do Gomes, porque Gomes também está falido. Lourenço descobriu isso e disse para o irmão: ele só quer se casar com Adelaide pensando na sua fortuna, e você quer casar a sua filha pensando na fortuna do genro, mas ambos estão falidos. E Vasconcelos faz isso, ele chama o amigo, conta para ele e temos uma resposta surpresa de Gomes. Bom, quando eu vim pedir a sua filha em casamento, eu me achava um homem rico, mas ontem eu descobri que eu tô falido também. Então vamos fazer o seguinte, eu quero me casar com a Adelaide,
Mas se ela aceitar, vamos esperar, eu vou trabalhar, vou arranjar um emprego e vou reconstruir minha fortuna e depois eu me caso com ela. E Vasconcelos aceita. Só que ele não acredita muito nisso, ele acredita apenas na parte que o amigo está falido. E é interessante isso que depois que o Gomes vai embora, Vasconcelos pensa assim, ó. De tudo quanto ele disse, só acredito que já não tem nada, mas é inútil esperar. Duro com duro não faz bom muro. E Gomes pensa o seguinte também. O que acho singular é que, estando pobre, viesse dizer-mo assim tão antecipadamente quando eu estava caído. Mas esperarás debalde. 2 metades de cavalo não fazem um cavalo. Então, finalmente, vamos ter a revelação do segredo de Augusta. Vasconcelos, ele está decidido a não casar mais Adelaide com Gomes. E ele ouve Augusta conversando com uma amiga na sala. E a amiga diz, mas por que não casar Adelaide com o Gomes, né? Ele é um bom rapaz. E Augusta diz, não, eu tenho 30 anos. Se a minha filha se casar agora, eu vou ser avó aos 30. Augusta não queria casar a filha porque ela não quer envelhecer. Ela não quer envelhecer e ela não quer ser avó aos 30. E eu não julgo. Augusta, alguém quer ser avó aos 30 anos? Esse é o motivo de Augusta. E o Vasconcelos vai e joga isso na cara dela. Ouvi a causa dos teus terrores. Não cuidei nunca que o amor da própria beleza pudesse levar a tamanho egoísmo. O casamento com Gomes não se realiza, mas se Adelaide amar alguém, não sei como lhe recusaremos o nosso consentimento. Até lá esperemos, respondeu Augusta. Então Vasconcelos ainda teve a cara de pau de acusar a Augusta de ser egoísta. Ele é um santo, né, tadinho? Que santo esse homem. E o conto termina do seguinte, né? Ele manda uma carta para Gomes dizendo, ó, não vou casar a Adelaide com você, ela não quer se casar. E o Gomes pensa o seguinte, onde acharei eu uma herdeira que me queira por marido? Se alguém souber, avise-o em tempo, disse o narrador após esse pensamento do Gomes. Depois do que acabamos de contar, Vasconcelos e Gomes encontraram-se às vezes na rua ou no alcazar. Conversam, fumam, dão um braço um ao outro, exatamente como 2 amigos, que nunca foram, ou como 2 velhacos que são. E assim termina o conto. Eu adorei, eu me diverti, eu fiquei indignada com esse Vasconcelos. Ele ainda quer sair de justo, de certo, e a esposa de errada, sendo que aqui ele é o mais errado, tá? Ela pode ter os erros dela, sim, mas ele é o mais errado. Lembrando que é uma história de 1868. Naquela época era comum, né, as mulheres casarem cedo, né, principalmente com homens mais velhos. O que me incomodou neste conto, que eu digo que ele envelheceu um pouquinho mal, é nesse sentido, né, da Adelaide ter 15 anos e um homem de 30 querer se casar com ela, a Augusta ter se casado aos 14, ter tido a Adelaide aos 15, então isso incomoda um pouco, mas eram outros tempos e que bom, né, que a gente mudou, que a gente evoluiu e a gente enxerga isso como algo errado. Outra coisa também que me incomodou um pouquinho aqui no conto do Machado é a rivalidade feminina que é dita aqui entre Augusta e Dona Carlota. Dona Carlota é uma amiga de Augusta que vai à casa dela e as duas têm a mesma idade. E as duas são muito bonitas. E é dito o seguinte, Dona Carlota era um segundo volume de Augusta, bela como ela, elegante como ela, vaidosa como ela. Tudo isso quer dizer que eram ambas as mais afáveis inimigas que pode haver neste mundo. Então temos aqui uma rivalidade feminina entre 2 mulheres só porque elas são bonitas e elas gostam de exibir essa beleza. Isso incomoda um pouquinho, mas não dá nem para falar, naquela época era normal, não. Hoje em dia ainda tem muito, né, de rivalidade feminina. As duas poderiam muito bem ser descritas como 2 amigas que se sentam para falar mal dos maridos. Seria muito mais legal do que as duas terem essa rivalidade, essa falsidade uma com a outra por essa rivalidade feminina.
E algo que eu vi pesquisando a respeito deste conto, que é muito dito que ele é uma crítica mais forte à Augusta, porque a Augusta ela é vista como uma mulher muito vaidosa, muito gastadeira, que é muito preocupada com as aparências, sendo que para mim o maior defeito é o Vasconcelos, não é a Augusta, né? Ele é o marido, que não é marido. A Augusta ela é criticada pela maternidade também, porque quando a Adelaide tinha 5 anos, ela foi enviada para ser criada na roça, numa casa dos parentes de Augusta. E depois ela voltou só, já mocinha, para casa. Aí o Vasconcelos até joga isso na cara da Augusta também, dizendo que ela não queria as obrigações da maternidade, né? Lembrando que quando, né, a Adelaide tinha 5 anos, Augusta tinha 20. Ainda era, né, uma moça com uma cabecinha não muito bem formada para criar talvez uma criança de 5 anos. Afinal, ela criou a menina até os 5 anos, engravidou muito cedo. E a crítica maior acaba pesando na Augusta. Mas o Vasconcelos, né, ele é o exemplo, o Machado gosta muito de colocar a burguesia do Rio de Janeiro, né, as pessoas ricas do Rio de Janeiro, e o Vasconcelos ele é o exemplo disso. Ele representa aquelas pessoas que gostam de ostentar, que gostam de mostrar a fortuna, gostam de gastar, mas no fundo são os falidos, eles vivem de aparência. Essa é a única crítica que eu encontrei, né, nas pesquisas sobre o Vasconcelos. E não como ele é um péssimo marido, ele é um péssimo pai, ele é um homem tão egoísta quanto a Augusta, até mais. E ele só paga de pessoa que quer gastar muito, não quer trabalhar. Isso também ninguém critica. Pra mim, o Vasconcelos ele é o pior personagem. É isso, homens, leiam e aprendam com os erros do Vasconcelos e não sejam esses homens lixo, tá? E eu acho justo a Augusta gastar o dinheiro dele sim. Continue gastando, Augusta. Esse homem, ele é um bundão. E sem falar que trai ela adoidado, né? Se ele tem uma mulher bonita em casa, não faz sentido ele ter tantas amantes. Bom, eu fiquei revoltada com essa história, mas eu amei ler. Eu indico ela para vocês. E o próximo conto que eu vou ler aqui deste livro e trarei a resenha para vocês vai ser Confissões de uma Viúva Moça. Lembrando que os contos Miss Dollar, Luiz Soares, A Mulher de Preto já tem resenha aqui no canal. A playlist está aqui embaixo. Se inscreva, comente, curta o vídeo e me conta aí nos comentários se você concorda comigo a respeito do Vasconcelos, que ele é um homem lixo, e a Augusta tá certinha de gastar o dinheiro dele. Eu sou time Augusta, eu não crio rivalidade feminina. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.